Deixa o pessoal chegar. Estamos ajeitando aqui. 1 hora de live. Ainda bem que eu bebi uma aguinha. Estou descansado hoje, tá tudo tranquilo, tudo indo. Vamos esperar mais gente chegar. Terceira. Quarto entrou. Olá, gente. Vamos esperar um pouquinho mais para o pessoal não perder muita coisa que entrar mais. Hoje vai ser. Hoje eu fiz um roteirinho aqui, tá grande. Tomara que dê tempo para a gente fazer isso tudo em 1 hora, né? Vamos ver se vai ter muita pergunta. Aí a gente também perde algum tempo nessas respostas, mas vai ser legal. Vamos lá, tem bastante coisa. Gente, por que eu quis colocar um título até grande assim? Como você age ao receber uma orientação que contraria o que você aprendeu durante anos? Gente, por que eu fiz isso? Porque houve um fato lá no meu grupo lá do Telegram com um cliente, e eu acabei percebendo como as pessoas recebem, né, algumas opiniões contrárias, né? E isso abriu acendeu uma luz para mim, para entender um pouco mais o que as pessoas que têm muita dor, que passam por muito percalço, que erram muito, né, como é que elas ficam calejadas, como é que elas ficam mais teimosas ainda em entender que elas foram para o lado errado, vamos dizer assim, né? Foi assim, gente, olha só como é que foi o nosso assunto, né? Ele estava lá dizendo: as impressoras são todas adaptadas para sublimação. E agora tem a F570, que ela é própria e ela é ideal. Aí eu coloquei para ele assim, falou: olha, de jeito algum, a F570 é uma grande furada, porque ela é exatamente a mesma coisa que as outras, só que você compra ela com a tinta da Epson. Ela tem até problema de rolete também, igualzinho a todas elas, né? Aí ele botou assim: os cabeçotes das impressoras adaptadas são fracos e a almofada não é própria, a almofada da limpeza. Bom, primeiro que a almofada ela não tem nada a ver com a limpeza, ela só recebe, né, o lixo que gera quando você limpa. Então o refúgio da tinta, ela não tem nada, ela não é a estação de limpeza. Aí entrou uma outra pessoa que, bom, antes disso ele disse: comigo todas duram só no máximo 6 meses. Aí entrou uma outra pessoa, né, falando assim, intercedeu: cara, o Marcelo entende bastante de tinta, de impressora, não é dessa forma. Aí ele colocou assim, ele ficou meio chateado, né? Meio não, tão chateado que ele saiu até do grupo. Ele colocou assim: eu sou muito experiente, já tive mais de 30 impressoras diferentes e foram todas pro lixo. Olha só o que o cara falou: 30. Eu sei muito como elas funcionam, perdi muita grana, até que comprei uma Shuricolor, ou seja, uma Epson grande, e meus problemas acabaram. Aí ele botou uma coisa que eu achei demais, cara, isso foi bravo: estou acima de muita gente nessa área. E aí saiu. Ou seja, um cara que perdeu 30 impressoras, né, ao meu ver, ele tinha que pensar assim, falou: caramba, eu tô errando, só posso estar errando. Se alguém diz que não é assim, que a coisa era para funcionar muito bem, né, que é tão bem quanto a tinta corante, que você pode ficar com uma impressora muito mais tempo do que apenas 6 meses, ele perdeu muito dinheiro. E olha, gente, é até de se estranhar que ele tenha tido dinheiro para comprar uma Shuricolor. O cara é bom, o cara deve ser muito bom, ou então é rico, né? Mas pelo caso aqui parece que ele tem ele persistiu, ele persiste, só que ele persiste no erro.
E isso, gente, vejam bem, como é que a gente aprende? Como é que eu aprendo nas fábricas que eu vou? Eu vou em grandes fábricas, mas eu vou lá fundo no cara que opera. Eu vou ver, vem cá, o que houve aí? O problema que teve aí. De lá eu vejo o erro que aconteceu. Aí eu volto, né, para ver no caminho todo, gerando papel, como é que é feito o corte, como é que é feito o corte do tecido, se a prensa está ideal. Então são coisas que a gente vai pegando. E nessas pessoas que são lá no finalzinho, que estão prensando, elas entendem muito, mas muito mesmo, tanto que elas surpreendem a gente. Eu já tive fato de ver coisas e falar, caramba, pô, isso aqui o cara faz de uma outra forma e dá certo. Então a gente tem que ser humilde, né, para receber as coisas que a gente sabe que está errando, né, e para ver se não tem uma outra opinião que possa ser melhor. Né? Eu não sou mais do que ninguém, a não ser mais velho que alguns, mais calvo que alguns, mas eu não sou mais inteligente que ninguém, eu só sou persistente. Então aquele cara que persiste na mesma coisa durante muito tempo e que vai ouvir as pessoas, né, com toda a humildade do mundo, ele vai entender, né, que tem muita coisa que é dita errada que vira verdade. Né? Diz assim, ó, deixa eu até falar aqui que eu coloquei. Eu adoro ser questionado, cara. Eu adoro. Essa coisa que esse cara falou, eu estou acima de muita gente, eu jamais disse para todo mundo, para ninguém. Mas eu já fui removido de um montão de grupo porque eu coloquei a minha opinião que era contrária. E tem muito grupo que tem dono. O meu, os caras falam o que quiserem lá. Acabou, fala. O cara pode ir contra mim. Eu adoro ser questionado mesmo, gente. Mas mesmo. Porque quando a gente tem uma questão, Marcelo, olha só, pensa bem. Por que você faz isso e eu faço isso? Mas olha, eu faço isso e dá certo. Por quê? Porque eu tive contato com uma pessoa tal. Eu tenho mentores também, eu sempre tive. Não é nada demais você dizer, em certas coisas tem gente que conhece muito mais do que eu, muito mais. Eu tenho foco na área têxtil, eu não entendo tanto de outras áreas, não entendo de CorelDRAW, não entendo de Photoshop, não entendo de nada. Nada disso para mim é algo que eu tenho nem acesso, nem quero muito. Então aquilo que eu entendo, né, gente, é aquilo que eu trabalho durante muito tempo. Por isso também eu tenho poucos produtos. Eu vi também uma live agora e de um cara que é dono de loja. Eu achei um absurdo, mas é o seguinte, o cara que tem 5.000 produtos, ele não vem querer falar de tinta, que é mais um produto que está dentro da loja dele. Aí o cara vem falar um montão de coisa que não bate, gente, não bate, não adianta, não vai dar certo. Quer ver um negócio? O cara diz que uma tinta é boa porque tem um bom suporte. Cara, desde quando dar um suporte vai fazer um produto bom ou ruim? Suporte tem que ser para o produto que já é bom e você ter o suporte também. Ótimo, maravilhoso, mas nenhum suporte faz de um produto bom. De jeito nenhum. Que eles atualizam o perfil, umas fábricas, para os novos papéis, né? Que os papéis que são lançados novos, que eles atualizam o perfil. Isso é mentira, isso não existe, isso é fora de lógica. Você faz o perfil baseado na sua tinta, na cabeça, porque tem uma coisa muito diferente entre você fazer a tinta para um equipamento e fazer a tinta para uma cabeça de impressão. Quando você tem um equipamento em série, você tem que fazer o perfil para ele, né? Você vai usar, logicamente, um papel, você vai usar um tecido, você vai usar uma prensa térmica e a tecnologia de impressão desses equipamentos. Então, por isso que você tem que ter esse perfilzinho para ela. Fazendo para uma linha, para L120, vai ser o mesmo para L1300. E também vai funcionar para, entre aspas, para todos os papéis. O que vai modificar, gente, é a intensidade das cores.
tá? Não a tonalidade, como eu sempre falo. E todo mundo deturpa isso. Por isso que os meus clientes, quando eu mando a tinta, eles têm outras tintas brasileiras e tal, eles falam, meu Deus do céu, que coisa diferente, que coisa maravilhosa, o cinza é cinza, o preto é preto, e com qualquer papel. Sendo que, se você tiver um papel com uma química boa, ele vai ser melhor, a intensidade das cores vai ser maior. E ele botava aqui também, nesse caso que teria que ter um perfil para L120, um para L3110, outro para L1300, e isso é uma loucura, maior loucura. O meu perfil é o mesmo para toda a linha L, todo mundo fala isso. Ele foi feito no L375, mas funciona na L120, na L1300. Por quê, gente? Porque a tecnologia de impressão é a mesma. Então, quem ouve isso, quem passa por problemas e tal, para um pouquinho para pensar se não tem lógica, né? A cabeça de impressão pode ter mais picolitos ou menos picolitos. A única coisa que ela vai mudar, ser um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, só isso, mais nada. A outra coisa que ele fala é que você tem que fazer a arte sempre em RGB. Quando as pessoas compram a minha tinta, o que eu faço? Eu mando um arquivo, uma paleta de cores em RGB e outra em CMYK. São diferentes, muito pouco, mas são. Então ele vai e analisa essa paleta perante o monitor dele. Se ele achar que deve ser CMYK, ele faz um CMYK. Não tem uma regra. As duas coisas estão certas. Não é uma que é certa e outra é errada, não, de jeito nenhum. Teve uma outra coisa também que eu achei demais, né? Eu estava num debate, aí as pessoas tiram as suas ideias, né? Assim, do que aconteceu há milênios atrás. Ele colocou assim para mim: os experts em sublimação são os franceses, porque eles inventaram a sublimação e agora os chineses são os maiorais. Bom, errou nas duas coisas. Francês, aconteceu, diz a lenda aí, que há muitos anos atrás, né, foi descoberta a sublimação, porque essa tinta que era feita, não sei nem como ela é feita, mas que ela estava num local e estava numa pedra muito quente, estava um tecido de poliéster, e ela migrou e tingiu esse tecido. Aí eles coisa maneira, mas gente, não tem nada a ver com a sublimação digital. Isso aí foi a tinta, né, que eles descobriram há muitos anos atrás, que foram os franceses. Reza a lenda isso. Mas eles não são expert em nada, de jeito nenhum. E nem os chineses. Quem manda nesse mercado são os coreanos, que são os melhores do mundo em tinta digital para impressoras. Não tem ninguém melhor do que eles, tanto que eu importo deles essas tintas para os equipamentos pequenos. E os italianos, eles são os melhores do mundo para tinta para equipamentos grandes. Isso o mundo todo sabe, menos o Brasil. O Brasil é tudo desinformado, é tudo ao contrário. Então, isso é o fato que o mundo sabe. Vocês terem ideia, a Itália, esses italianos, que eu represento até um deles, a JTEC, eles vendem 45% de toda a tinta sublimática que é vendida no mundo todo. Sendo que eles não fazem nem tinta para os equipamentos pequenos. Por quê? Para eles não vale a pena. Esse mercado para eles é pequenininho. Embora seja gigante, para eles é pequenininho. Porque eu vendi agora um equipamento que ele faz 156 metros lineares por hora. Imagina quanto um equipamento desse consome, né? Quantas máquinas, quantas Epsonzinhas vão ser equivalentes a 1 hora de trabalho de uma máquina dessa. Vai ser 500 mil impressorinhas para que consuma o que essa máquina consome. Então, o mundo todo sabe disso. E por isso, a gente que tem contato com os italianos e com os coreanos, a gente acaba sabendo de coisas
que ninguém aqui nem imagina que funciona. Agora, a gente também tem o seguinte, dói muito saber que a desinformação ela é extremamente lucrativa, muito lucrativa. Quanto menos vocês souberem, né, mais coisas vocês compram errado, mais coisas vocês compram que não serve, ou que compram que acham, toda impressora é assim, como esse cara falou, ele quebrou 30, jogou 30 fora, sem imaginar que não era para ele ter nem dessas 30, ele teria que ter 5, se ele tivesse com a tinta certa, se ele tivesse com as informações corretas. Agora, jogar 30 fora, quanto dinheiro esse cara jogou fora? Então, mas tem muita gente que pensa assim, eu tenho até um outro amigo que ele foi comprando aquelas Epson 9700, ele comprou uma, quebrou, ele comprou outra, quebrou, comprou outra, quebrou. No final ele tinha 8 máquinas dessas, porque não valia a pena trocar a cabeça dela, porque a Epson tinha botado o valor tão alto, 12 mil, 14 mil, e o equipamento valia 20, 24, ou seja, ele quebrava, ele comprava outro. Bom, vou dar o final. Hoje ele tem 8 máquinas paradas e nenhuma máquina mais funcionando quebrou. É assim, gente. Tem que escutar os outros, né? Tem que ver o que vai servir, porque senão você acaba jogando fora o teu dinheiro todo. Bom, existem muitas coisas que dizem aí. Eu coloquei alguns tópicos aqui, dizem o seguinte: tinta sublimática engrossa e seca no cabeçote. Maior mentira. Isso não existe para tinta boa. Falei até em outra live, eu tenho cliente que ficou 10 meses parada e ela teve algum problema lá que não era isso. Eu falei, calma, não engrossa, não seca. Mas porque o cara falou isso, o cara falou aquilo. Esquece o que um fala, o que o outro fala, porque senão você vai fazer besteira. Ela já estava fazendo limpeza. Fazer limpeza demais estraga. Calma, pergunta para quem sabe, pergunta para quem vendeu. Se ela está com a tinta certa, não tem que se preocupar com nada. Dito e feito, ela tinha feito uma viagem, fez uma eliminação total da tinta, está com a máquina até hoje funcionando perfeitamente em 10 meses parada. Como é que a gente pode acreditar nisso? Que a tinta engrossa e seca no cabeçote. Só é verdade com a tinta que não presta. Isso é verdade, sim. Outra coisa que falam também, eu botei vários aqui, gramatura do papel resolve problema de rolete. Não resolve. Umidade do papel também não é a umidade do papel. De jeito nenhum. O papel pode estar úmido, ele vai receber água. A tinta é a base de água, então você vai jogar água no papel. Então, para que você vai tirar a umidade? Não tem a menor lógica. O que interfere é a umidade do ar e o frio. Eles são preponderantes para que você tenha uma boa secagem, para que a tinta chegue seca nos roletes e que não cause caminho de rolete. Então, essas não são soluções adequadas, nem tirar rolete de jeito nenhum. Também isso é uma sandice, isso é uma coisa fora de propósito. Terceira, gente, são 60 tópicos, tá? Só que aqui eu pus só 10 ou 12, sei lá. Para trocar a tinta é necessário levar para uma assistência técnica. Não é. Não leve para assistência técnica. A troca é muito fácil, eu tenho um videozinho muito tranquilo, você não precisa e não deve levar para assistência técnica. Muitos equipamentos vão e não voltam, né? Bom, outra coisa que falam é o seguinte: você quando tem algum problema de mancha, problema disso, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Limpar a cabeça. Não é isso, gente. Primeira coisa que se faz, qualquer coisa que você tem que analisar. Tira uma foto, manda para um grupo. Gente, o que é isso? Mas manda com base. Não adianta mandar e pronto. Tem que dizer, olha, trabalho com impressora tal, com papel tal. Tudo, o máximo de coisas possíveis. Manda lá para o nosso canal do Telegram, para o nosso grupo lá, e a gente tenta resolver. Não saia fazendo limpeza. Limpeza estraga o seu equipamento. Primeira coisa, aí você vai lá e faz
a verificação dos jatos. Se os jatos eles estiverem perfeitos, não é tinta, não é isso, é outra coisa. Aí você tem que avaliar. Eu tenho uma lista também, se vocês quiserem, né? Vocês peçam que a gente manda uma lista, primeiro, o que fazer nesses casos. Número 1, número 2, número 3, número 4 e por aí vai, até você saber exatamente o que é. Outra coisa também, limpar cabeças também ao notar as tonalidades erradas, né? Tonalidade errada, nunca que vai ser cabeça ruim. Pode ser até que uma cor inteira não esteja saindo. Aí que você faz? Você vai na verificação do jato. Se saiu o preto todinho, o amarelo, o vermelho e o azul, também não é isso. Então, tonalidade é outra coisa. Talvez você nunca chegue nessa tonalidade, porque você está com a tinta errada, com o perfil errado. Outra coisa que dizem aqui também, que eu vi também, achei um absurdo. Prensa boa é a que pode trocar resistência facilmente. Gente, resistência não queima. Não compre nenhuma prensa térmica que tenha isso como vantagem. Isso é um absurdo. Prensa térmica, eu sou representante da MOC há 25 anos, nunca vi nenhuma queimar. Então, prensa boa, não tem nada disso, nada de que ter que trocar sempre, não. Impressora com 6 cores. Dizem, eu já vi que ela é melhor para sublimação. Não é. Nenhum equipamento gigantesco que você vai ver tem as cores light. Não é vantagem alguma. Para sublimação não vale a pena de jeito nenhum. Eu sei que tem gente que ouve essas coisas e diz, caramba, é tudo ao contrário do que todo mundo diz, mas é exatamente isso. Isso é fruto de muito tempo de experiência, muito tempo de ralação, muito tempo de perguntas, né, para muita gente boa também que tem nesse mercado. E outra coisa que dizem, comprar impressora com a resolução maior que 1440 por 1440. Aí eu digo, eu tenho equipamentos gigantescos que eu trabalho com 360 por 720. Para que uma L120, uma simples L120, ela tem 720 por 720, é mais do que eu imprimo numa Holland. Então não é necessário de jeito nenhum. Uma L120 para sublimação é perfeita. Gaste o seu dinheirinho pequeno nela, compre ela que ela vai funcionar perfeitamente. Depois você pode até partir para uma outra, mas você tendo pouca grana, esse dinheiro que você ia pagar a mais, ou para uma outra melhor, ou para um curso, guarde para comprar uma prensa térmica industrial. Isso é que faz toda de diferença também. Outra coisa que falam da L120 é não comprar, pois ela só tem opção de papel comum. Ora, gente, o papel de sublimação, ele é um papel comum. Ele não é um papel fotográfico. Ele é um papel que tem uma barreira para a tinta não passar para a fibra. Quanto menos ela passar, mais ela volta. Então, é papel comum. Então, pode comprar tranquilamente, que ela serve também para isso também. Outra coisa que dizem ao comprar a impressora, coloque logo o dispenser externo, porque elas dão muita limpeza. Outra mentira. Isso só acontece com a tinta ruim. Quando o cliente compra a minha tinta, eu digo, não coloque de dispenser externo, que você vai dar menos limpeza do que daria com a corante original. Menos limpeza. Ela não requer limpeza de jeito nenhum. Então, só limpe ela quando você vir alguma coisa. Tá com uma falha aqui. Limpeza comum. E ela vai ficar boa tranquilamente. Tem louco aí que diz para desligar a impressora todos os dias e imprimir no máximo, no mínimo, né, dia sim, dia não. Gente, você não deve desligar a sua impressora nunca. Deixe ela sempre ligada. Se você tiver um no break, melhor ainda. Se não tiver, também deixe ligada o tempo todo. Porque se desligar hoje,
amanhã no warm-up dela ela vai fazer uma limpeza, ela vai jogar fora a tinta, fazer uma limpeza desnecessária, jogar o seu dinheiro fora, a sua tinta fora. E tem mais, lembra que eu disse? Limpeza estraga o equipamento, só limpe quando precisar, né? Outra coisa que dizem também, uma sandice, mas todo mundo diz, gente, virou verdade, que você perde a garantia porque você vai usar a tinta sublimática. Não é assim, você perde a garantia se trocar a tinta original da Epson por qualquer outra tinta. Se você botar uma tinta corante que não seja original Epson, eles vão dizer, olha cara, você usou a outra tinta. E eles vão tirar a sua garantia apenas onde passa a tinta. Vamos lá, quebrou o motor de puxada do papel. Se o cara diz, você usa tinta sublimática. Ele está errado. Ele tem que te dar garantia, porque aquilo não passa tinta ali, não tem nada a ver com a tinta. Tá? Então, são coisas que dizem por aí que parece verdade, mas é completamente fora de propósito. Dizer que o papel A é melhor que o papel B porque ele seca melhor a tinta. Gente, papel não seca a tinta, de jeito nenhum. Papel, o que ele faz é impermeabilizar se ele tiver uma química boa, para a tinta não ir para a fibra. Quanto menos ela vai para a fibra, pior ela volta. Então, o papel da química é de barreira, é de fazer a tinta ficar sobreposta, e isso exige que a tinta seja boa, tenha uma boa secagem, uma boa densidade. O que a gente fala é um conjunto de fatores que só vai dar errado caso você esteja num local muito úmido e muito frio. Não é a umidade do papel, é a umidade do ar, né? E o frio. Isso é o que eu falo para todo mundo. Lembre sempre, quando for secagem, né, você lembra de duas coisas. Primeiro, o tempo que tem do depósito da tinta até a chegada dos roletes. Por isso que uma L1300, que o espaço é maior, ela tem menos problema de rolete, apenas porque tem um pouco mais espaço para a tinta secar. E também, quando você coloca uma roupa no varal, se está quente, se está seco, ela seca rapidinho. Agora, se está frio e úmido, demora a secar. Então, é a umidade do ar e a umidade e o frio. Esses interferem diretamente na secagem da tinta. Então, a tinta tem que ter muita qualidade, uma densidade alta, uma química de secagem muito alta, uma coloração ideal e um perfil que faculta você colocar menos tinta. Quanto menos tinta você coloca, mais ele seca. Caso você tenha esses dias muito frios e muito úmidos, você vai usar um aquecedorzinho, um secadorzinho de cabelos no papel, para quando ele receber a tinta, ele estar mais quente. Aí eu falo sempre em todas as lives. Lembre do asfalto quente ao receber a chuva. A chuva nem molha, porque o asfalto está quente, então ele seca rapidinho. Então, não entrem nessa de que o papel fundo isso, fundo aquilo, ele é melhor porque ele seca a tinta. Ao contrário, se ele seca a tinta, ele está roubando a sua tinta, que ele age como uma toalha, entendeu? Bom, perguntar e aceitar a resposta, essa tinta é muito boa, eu uso há tantos anos, né? Gente, eu já vi gente dizendo que usam a tinta há tantos anos, né, que ela nem existia há tantos anos. Eu uso essa tinta há 5 anos, ela foi criada tem 2 anos. Então como é que pode o cara dizer que usa há 5 anos? Então não acredite nessas coisas não, que tem muita coisa errada, mas muita coisa comprada. E tem uma outra coisa que eu acho que seria legal vocês nos pedirem também a lista que eu tenho de todo o que uma tinta precisa para ser de qualidade, coisas que vocês nem imaginam que ela precisa ter para ela ter uma qualidade e uma propriedade para ser ideal para o seu equipamento. Que é o seguinte, gente, a tinta ela pode ser a melhor do mundo. Volto lá naquele negócio que eu falei do coreano e do italiano. A tinta italiana JTEC, para mim, é a melhor tinta do mundo.
não tem tinta igual a ela, mas ela não serve para os equipamentos da linha L da Epson, não serve, não é feita para ele. Assim como é o seguinte, a JTEC também não tinha uma tinta para os equipamentos grandes agora da Epson, que são os Suricolor. Ela não tinha uma tinta ideal. Tinha muita gente que comprava a J-Next e usava nesses equipamentos. Funcionava? Funcionava. Era boa? Não. Não. Era equivalente à própria tinta da Epson, só que custava menos do que a da Epson. Agora eles fizeram a J-Nexter, que é muito melhor do que a própria tinta da Epson e muito mais barata. Então, para quem tem aí a F6200, para quem tem Suricolor, né, se pensar bem, hoje você está pagando 400 e tantos reais em 1 litro. Se você quiser, você compra a J-Nexter do importador mesmo, direto. A gente faz um cadastro, manda para lá, você compra direto lá, você vai pagar 250, 260 reais já com chip. E é uma tinta infinitamente melhor do que a tinta original da Epson para esses equipamentos. Então, a JTEC fez uma tinta ideal para esses equipamentos. E ela nunca fez e não fará a tinta ideal para os equipamentos pequenos da linha L da Epson. Por quê? Porque é uma fração pequena daquilo deles e onde o coreano é expert, porque ele desenvolve todas as tintas para todos os grandes fabricantes de impressoras do mundo. Então os caras, aí eles mandam, aí eles sabem muito e tem coisas maravilhosas lá. Outra coisa que ninguém fala, gente, é o que é OBM. O que é OBM? OBM é base opaca aplicada em máquina, Opaque Base Placed by Machine. Tem gente que nem imagina o que é e faz propaganda de termocolante, né, que é uma coisa que tem que ser acoplada num tecido, prensado uma vez, prensado a segunda vez, cortado, fica com toque, fica e dizendo, olha gente, isso aqui não é OBM, como se todo OBM fosse ruim. O meu OBM Toque Zero é feito em um passo apenas, é um produto maravilhoso, mas por que ele tem que ser chamado de OBM? Porque ele tem a função de OBM. Ele é uma base opaca que é aplicada em máquina. Então, como eu sou didático e sou correto e honesto, eu tenho que dizer que ele é OBM. Mas é um OBM completamente diferente de todos os outros. É um produto... Hoje mesmo mandei para um cliente mais de 3 mil dele. Entendeu? Os clientes compram direto. Outra coisa, gente. Quando você não alcança as cores, né, nas impressoras, tem problema de falha, de entupimento e tal, você escuta um monte de opinião, mas um monte de opinião, e às vezes até umas desculpas esfarrapadas, né? Eu já vejo gente até aplaudir umas explicações, poxa, esse cara é fera, explicação para inglês ver, porque não é nada daquilo, né? Aí o que faz? Tipo assim, o cara vende para você uma tinta e diz, olha só, eu vou te mandar a tinta com perfil de cores. Aí você comprou, pô, o fabricante vai mandar, pô, que ótimo. Todo mundo diz que é o fabricante que tem que mandar, isso é uma mentira. O fabricante está lá na Coreia, está lá na Itália, não faz a menor ideia do papel que a gente usa, da prensa que a gente usa, do nosso clima, ele manda para o mundo todo. Desde quando ele vai pensar? Só o fabricante nacional, que aí a tinta é bem ruim mesmo, e o cara te dá perfil para tentar dizer que é a grande vantagem dele. Mas oferecer perfil é uma coisa e o perfil funcionar é outra completamente diferente. Então ele tem que oferecer algo que funcione. E veja bem, funcione e perdure. Por quê? Se ele te faz um perfil hoje que você consegue chegar próximo, a tinta dele tem que ter no mínimo proteção UV. Para quê? Para continuar isso por meses, por ano, porque a tinta não vai perder a sua propriedade. O preto não vai virar marrom. Entendeu? Mais um pouquinho. Gasto de equipamento. Outra coisa que falam muito, que eu acho interessantíssimo, hoje eu respondi até sobre isso. Por que não existe a tinta branca na sublimação? Não existe o gás branco. Não existe, porque você vai aonde
onde tem a tinta vermelha, azul, amarela e preta, aquilo vai virar um gás. E o gás ele é colorido, não é branco. E mesmo que inventem uma tinta que vai virar um gás branco, ele teria que ser um gás mais rápido do que as outras tintas. Para quê? Para ter a função de base. Então a função de base é o que o OBM faz. Ou então quando você bota alguma coisa com uma tela de silkscreen, vai ser uma base. Aí já seria um OBS, seria uma base opaca aplicada em silkscreen. Entendeu? Então por isso não existe a tinta branca. Ninguém fez até hoje e por essas duas razões. Bom, por que todo mundo está muito longe dos coreanos e dos italianos? Aí vai uma pergunta também muito boa. Porque eu vou dar o exemplo da Epson, né? A Epson só veio a ser fabricante de tinta em 2013. Em 2013 ela foi ser licenciada da dona da patente, a Sawgrass, e isso também está lá escrito bem, nenhum fabricante de tinta pode fabricar as tintas para equipamentos de menos de 42 polegadas. Ninguém nunca falou sobre isso, mas exatamente por isso que você nunca comprou uma impressora da Epson já com a tinta dentro da caixa. Isso é uma cláusula de contrato. Então, e eu vou a tinta Epson. Por que eles estão tão longe dos coreanos e dos italianos? Porque eles só são fabricantes de 2013 para cá. Eles podem ter todo o dinheiro do mundo. E a química, os insumos, os processos não são facilmente compráveis. Você pode ter todo o dinheiro do mundo que você não faz Coca-Cola. Não adianta, é tudo fechado a 7 chaves. Não adianta, ninguém sabe quais são os... Eu sei que são 8 processos, mas eu não sei de todos eles, que maquinário que eles utilizam. Eu sei que nas fábricas, tanto coreanas quanto italianas, não entra nada de tonel que você vai lá e mexe. É tudo automatizado. Tudo, a receita vai prontinha, vai tudo pronto. Não chega uma tonalidade. Eu estou há anos nisso. Nunca vi uma tonalidade diferente de um lote. Nunca. Porque os caras estão muito longe. Então, não adianta o cara aqui dizer que eu vou fabricar, que eu sou isso, eu sou aquilo, estou com cara. Se a própria Epson, com todo o dinheiro do mundo, em 7 anos, não tem uma tinta nem próximo dos caras, por que os brasileiros vão chegar lá? É muito difícil, gente. O dia que eles chegarem, os caras estão mais à frente ainda. Eles têm, só a JTEC tem pelo menos 3 fábricas gigantescas, entendeu? Então, eles investem muito dinheiro e ganharam também muito dinheiro. O dono da patente, então, ganhou dinheiro, coisa de bilhão, né? Muita coisa. Outra coisa é o fundo do papel. Gente, o que o fundo do papel tem a ver com a qualidade do papel? Absolutamente nada. Se você pegar 5 papéis com fundo azul, um com a química A, B, C, D e o quinto com a química dos papéis a vir, só o que vai ter a fama e a qualidade da química dos papéis a vir vai ser um. Então os outros 4 pegaram carona. Então não adianta, papel rosa, papel fundo branco, tem que ter a particularidade, tem que ter a química que é perfeita. Então tem que ter uma química própria. Não tem nada a ver ser o fundo de qualquer cor. Não interfere em absolutamente nada. E a gente ouve direto o pessoal falar aí. Bom, gente, outra coisa. Por que as novas Epsonzinhas desktops? Porque elas têm os bicos próprios e bloqueio aos reservatórios. Parem e pensem. Eles estão bloqueando vocês para trocarem a tinta. O dia que eles lançarem outra tinta, isso já acontece hoje com as corantes. Eles não querem que ninguém saia de comprar os consumíveis deles, né? Então eles fazem isso. Só que é o seguinte, né? O meu caso, o meu frasco cabe aquele biquinho certinho, enrosca direitinho ali. Então comprou o meu frasquinho de 100 ml, você pode ter uma 3110, 4150, 3150, não tem problema nenhum. Só na tirada da tinta que você faz de trás para frente. Você vai tirar
a mangueirinha que está no damperzinho, que está naquele cartuchinho, e vai puxar a tinta que está lá para jogar fora, entendeu? Bom, gente, o que eu tenho para dizer é o seguinte: sublimação não é sinônimo de problema, como todo mundo diz. É exatamente ao contrário. Se você for muito bem orientado, se você comprar o insumo correto, se você tiver todo o passo a passo, bye problema. Tanto que a gente tem um monte de cliente que manda áudio, manda vídeo, dizendo: Marcelo, é outra vida. Eu agora tenho uma boa orientação, eu tenho bons insumos, os meus produtos são maravilhosos. E é realmente assim. Então passe também um pouco à frente, ajude. Eu sei que é uma coisa chata, que você quando chega a mim, que você tem aquilo que pouquíssima gente tem, ou seja, você tem um diferencial, mas aí você deve ser um pouco solidário também, né? Você deve tentar passar isso mais para outras pessoas. Não é que a gente te exija isso, não, mas é sempre bom. Você também ajuda a gente, ajuda aos outros também. Gente, quanta gente desiste da sublimação por ser sugado pela desinformação. Gente, é uma coisa muito absurda. É pagar por um curso que te ensina errado. Isso, gente, não é porque o meu curso seria maravilhoso. Eu já dei alguns cursos que o pessoal falou: caramba, Marcelo, você diz tudo ao contrário. Eu digo, gente, eu digo sim, porque tudo dá certo. Tudo dá certo. O dia que não der certo, eu quero que me questione. Eu adoro ser questionado, porque até eu posso pensar: pô, peraí, será que tem uma outra forma? Pode ser que tenha, entendeu? Gente, eu conheço muita gente muito boa nesse mercado, que é muito sábio, muito experiente, e, gente, eles estão sendo derrotados pela mídia. Muitos estão assim. Projeção não é igual a sabedoria, de jeito nenhum. O cara que tem 300 mil inscritos, ele pode saber muitíssimo menos, mas muito menos mesmo, do que aquele cara que tem 2 mil, 3 mil, 5 mil. Não é, a proporção não é essa, de jeito nenhum. Outra coisa, como eu sei se o que eu acho que é bom é realmente bom? É isso que eu falo. Você pergunta para muita gente e ele fala: não, isso aqui meu é bom. Como esse mesmo cara que jogou 30 impressoras fora. Ele ainda acha que sabe muito mais do que todo mundo. Tá dito até por ele mesmo. E como é que ele sabe se o que ele faz é certo, se o que ele tem é bom, né? Tem que ter comparativo. Você tem que ter um comparativo com outras coisas, senão você nunca vai saber se é bom ou não, né? Gente, então vocês podem pedir, né, pelo meu WhatsApp, então até lá no meu grupo do Telegram, nas nossas mídias, comentem lá. Essa nossa live vai pro YouTube, comentem lá, se inscrevam, porque é só assim que a gente passa isso para mais gente, para muita gente. Então a gente tem o link do grupo do Telegram, a gente tem vídeo, eu tenho vídeo de um equipamento que eu vendi agora há pouco tempo, até uma coisa super legal. Falta muito tempo? Tem muita pergunta? Então vamos lá. Eu vendi um equipamento de 400 mil para um cliente. Aí ele tem o papel entra por um lado, sai por outro, todo cheio de coisa, equipamento rapidíssimo. Aí acabou o papel dele, o técnico foi lá, botou tudo certinho, bonito. O operador dele foi lá, botou o papel todo ao contrário. Aí começou a dar o quê? Fantasma. O papel andava mais do que deveria.
Aí o cara ligou esculachando, ligou. E pior, gente, ele não teve a humildade de colocar o operador junto com o nosso técnico que estava em São Paulo. Não, você tem que vir aqui. O cara ia pegar um avião para vir pro Rio para constatar que o papel estava colocado errado. Por sorte, gente, depois ele bateu o telefone na cara do técnico, eu entrei no circuito, fiz um vídeo, mandei pro técnico, o técnico falou, cara, tá errado. E o operador, você que disse que era assim. Sorte que o cara fez um outro vídeo também, quando ele montou a máquina e fez um vídeo. Fora isso, tem um esquema lá certinho lá na máquina. Então, gente, tudo é para a gente ter humildade, para a gente pensar se a gente está com a razão ou não. Porque um detalhezinho pequeno, mínimo, pode degringolar tudo. E foi o que houve nesse caso. Perguntas, vamos lá. Diga uma. Qual transfer para tecido escuro? Perguntaram. Não, o transfer para ter sido escuro, você tem várias formas de fazer. Eu até tinha o papel dark que a gente vendia para cores escuras, para você usar tanto com a tinta pigmentada, porque ela é lavável, quanto o outro papel que era para toner laser. Nós tínhamos eles. Agora, o meu OBM matou tanto que eu nem tenho mais esses produtos. O meu OBM Q0 ele não tem toque, você usa só uma impressora, recebe a tinta sublimática, tudo funciona perfeito. Então, para mim, eu já nem tenho mais esses outros papéis por conta desse. Eles estão perguntando muito sobre o grupo do Telegram, do WhatsApp, e eu já botei aqui que está tudo na bio, mas explica aí que tá a loja também, estão querendo saber o site, está tudo isso, lá a gente tem tem um link direto lá na bio do Instagram. Então, aí na bio, né, o pessoal sabe onde é a bio, onde é que fica, eu sou meio leigo, mas isso até que eu sei. Vai lá, tem tudo, tem o nosso site, tem o grupo do Telegram, tem o Facebook, tem o YouTube, tá tudo lá. Qualquer coisa manda no direct que eu respondo. Exatamente, você pode mandar pelo direct que a gente responde. E a outra pergunta é sobre a L1300. 1300, se está saindo de linha. Talvez saia, né? Mas vai entrar outra que seja parecida. Aqui é 70. O que a Epson faz? A Epson lança modelos novos para inibir trocar a tinta. Mas, por enquanto, a gente está chata quando eles botarem chip, né? Que isso é um absurdo, né? Até fizeram isso nessa F570, botaram o chip até no dispenser externo, ou seja, para você jogar o refúgio fora, você tem que jogar aquilo e pagar para eles uma lixeirinha nova R$300. Por isso que eu falo, fuja da Epson quando passou das impressorinhas pequenas. Tá? Fuja da Epson, que nada é bom. Mas nelas, até a L1300, até o A3 não tem outra. Tinta parada em top é impressora? Não, mentira. Tinta ruim em top parado, andando, pulando, sendo escada, porque é ruim mesmo. Estão perguntando sobre Corel também. Isso eu não sei não, a gente. Tem que... Olha só, eu vou fazer umas outras lives com quem saca mais de CorelDRAW. Mas o que eu penso, gente? Isso é tão fácil você ir no YouTube, porque lá tem cursos quase de graça, ou então a dica, como é que eu tiro o fundo, como é que eu faço isso? Tem lá, então são coisas que eu não tenho tempo para me ater. O meu mercado já é gigantesco, gente. Eu atendo indústria, atendo vocês, né? Até tem gente me dizendo, pô, o cara sempre tá solícito. Tô sempre sim, gente. Tô o máximo que eu posso, até quando der, né? Vamos por aí. Mas o que? Não, tô falando aqui que o papel monolúcido é mais indicado para tecido. Não, o papel monolúcido, gente, é o seguinte. Ele é mediano entre o papel
que a gente compra em papelaria, o Chamex, Repor, esses aí, ele é mediano entre esse papel de papelaria e o papel com química. Então ele é mediano. Então para tecido ele não é tão ruim. Ele é bom até, vamos dizer, porque ele é baratinho, mas quem trabalha com rígido, quem trabalha com azulejo, quem trabalha com MDF, vale a pena comprar o fundo azul Avir, vale a pena. Acima do papel A3, qual plotter você sugere? Gente, a gente vende uma plotter de 1,30. Ela é chinesa, mas ela tem cabeça 5113 e ela é rapidinha e vai com a tinta JTEC. É o que eu falo sempre, gente. A tinta boa, ela funciona até com máquina ruim. Se a máquina é boa, tem uma boa eletrônica, tem uma boa cabeça, uma boa assistência técnica e a tinta é ideal para ela, vai funcionar tudo perfeitamente. Só que é cara, deve estar uns 38 mil a de 1,30. Para usar o ABM que é 0, é necessário um papel mais fino, tipo 35 gramas? Não. Não interfere nada. O ABM recebe qualquer papel com qualquer tinta. Acabou. O pessoal falou também para o ABM... Pode falar mais. Média de preço de quê? Não entendi. Bom, papel Avir. Bom, papel Avir hoje, original, ele o fundo dele é um azul mais escuro, né? E ele está com 90 gramas. Isso é uma outra coisa que falam. Não, que o papel tem que ser 120, Não, é uma tendência dos papéis diminuírem a gramatura. Então o Avir agora já está com esse papel de 90 gramas. Talvez eu entre com um outro papel também, que ele tem tratamento dos dois lados e ele é de 50 gramas. Tá? É um papel coreano, mas eu ainda não tenho ele. MDF, textil sulfite, Avir e monolúcio. Avir é melhor. Exatamente isso. Para o MDF, para tudo que é rígido. Por quê, gente? Porque a tinta ela tem que estar mais próxima da resina e por mais tempo, entendeu? Então ela fica ali por bem mais tempo do que para o tecido. O tecido é 20 segundos, 25 segundos, ela já saiu toda. Para o MDF, para o rígido, quando é para resina, por isso que o papel com tratamento químico ele é melhor mesmo. Estou perguntando se você que vende a plotter chinesa. Eu vendo, sim. Vendo plotter. Essa é a de entrada de 1,30, mas a gente tem máquina de 600 mil reais, 700 mil. Então, para toda. A mais baratinha é essa de 1,30. Equipamento muito bom. Tem alguém comentando aqui também que a impressora nunca deve ser desligada, como nunca, você fala. Mas nunca. Aí corre o risco de queimar a impressora com uma tempestade. tempestade? Não, aí é que você tem que ter. É um no-break, uma coisa assim, ou então um estabilizador. A única coisa, não, gente, olha só, você vai desligar tua geladeira, tudo. Então, tem esse risco? Tem, né? Mas... Aquela plotter que é igual a F570, por que não se conseguiu usar ela com um book sublimático? Então, aquela que é parecida... Bom, eu acho que ela funciona igualzinho a F570, a não ser que eles tenham bloqueado ela para outra coisa. Não sei, não tenho a mínima ideia. Mas eu digo o seguinte, se você pegar essa F570 e botar tinta corante, eu garanto que ela funciona perfeitamente com a tinta corante. Então ela não é sublimática nem aqui nem na China. Qual o valor em médio da de 1,30? Uns 30 hoje com dólar como está, uns 38 mil. Talvez caia um pouco. Já foi 32, 31, quando o dólar estava um pouco mais baixo. Eu tenho um amigo vendendo uma Epson F6200 por 18 mil. Né? Aí vale a pena, é o que eu digo. Para usar com a tinta Epson não vale a pena, porque a tinta é 400 reais. Mas para você pegar um equipamento desse, usar a tinta J Nexter, você vai pagar 250. O equipamento da Epson, grande Shuricolor, ele não é ruim. Não, ruim é o tratamento que a Epson faz com o cliente. Isso é que é ruim.
ele domina o cliente, ele faz do cliente um escravo deles. Comprar, não, porque se você sair da garantia, a cabeça é cara. O cara tá vendendo um equipamento de 18 mil. Uma cabeça dessa máquina beira uns 14 mil reais. Então, você tem que dar uma certa sorte. Senão, você compra 18, quebra a cabeça, você paga mais 14. É mais do que uma zero. Mas você pode ter uma sorte boa, comprar ela e ela, com a tinta boa, dura muito. Entendeu? No meu relógio são 8h30, vai encerrar daqui a pouco. Gente, vai encerrar daqui a pouco. Vamos falar qual o modelo de plotter de entrada. Essa aqui que a gente vende, né? A própria plotter Epson, ela não é ruim, é o que eu falo. Ruim é você pagar caríssimo por uma tinta e ter chip para tudo. Então, comprando uma plotterzinha chinesa boa, com uma boa eletrônica, com bom acabamento, usando uma tinta boa, você vai muito longe. Para quem quer começar com o modelo pode entrar. Bom, gente, então ficamos por aqui. Foi uma live com poucas pessoas. Também não quero chegar com 150, 200. Mas, gente, essas lives estão indo bastante. Quando vão para o YouTube, vocês passem para outras pessoas que penam, que têm essa dor de tudo quebrar, de tudo funcionar mal. Indiquem para um e para outro. Fala, ouve esse cara, não custa nada, ele é profissional. Eu não sou influenciador digital, eu sou profissional. A diferença grande está aí, gente. Eu vivo dentro de fábrica, eu vivo isso há 30 anos. Eu fui, gente, pouquíssima gente sabe, mas eu vendi a primeira prensa térmica. Usar uma plotter de recorte para... Pausado, tá caindo aqui. Obrigado de coração por toda a experiência. Quanto custa a tinta? Vai cair você daqui a pouco. Gente, vai cair. Vocês querem que eu abra de novo? Não, né? Bom, gente, se vocês quiserem, talvez caia, aí vocês aguentam aí que eu abro de novo. O pessoal tiver tanta dúvida aí. Quanto custa a tinta? A tinta é R$35. O perfil é de graça, gente. Não é pago, não. Acho até um absurdo que você pague. Bom, gente, eu acho que já tá bom, né? Que indo lá pro YouTube, e a gente deixa outras coisas para a próxima live. Vou botar uma caixinha de pergunta durante a semana para as pessoas dizerem. Isso, a gente vai botar uma caixinha de pergunta para vocês colocarem o que vocês querem, que ainda não entenderam ou que querem saber mais. Eu tenho aquilo que eu falei hoje, falei sobre 12 tópicos aqui de coisas erradas, mas eu tenho 60 tópicos de coisas que estão muito, muito, muito erradas. Fala de novo, tá tudo na bio que tem gente. Gente, está tudo lá na bio, tá o nosso grupo do Telegram, tá o nosso Facebook, YouTube, tá tudo lá. A loja onde a gente vende. As coisas são vendidas pela loja, mas as explicações todas é pelo meu WhatsApp, porque é tudo venda técnica, e venda técnica a gente tem que ter explicação para ninguém comprar nada errado. Impressora errada, prensa térmica errada, tem muita gente que compra tudo e fala, meu Deus do céu, agora o que eu faço com isso? Entendeu? Então, vamos lá. Aonde posso comprar? Jarbas, entrou? Vai lá, fala Jarbas. Agora, gente, encerrar. Como é que a gente encerra aqui para que a gente consiga mandar lá pro nosso encerrar aqui em cima só. Gente, faltam 31 segundos só. O que eu tenho para falar? Parabéns pela informação, quanto já tinta e tal. Isso aí, 15, 14, 13, 12, vou encerrar aqui. Abraço, Guaraci. Vou encerrar. Encerrei. Tenho certeza que deixei encerrar? Aí agora você encerrar agora ou cancelar.